domingo da série Mais que um Vingador, redescobrindo a supremacia de Cristo. Eu espero que, de alguma forma, esta série esteja fazendo você repensar algumas coisas e principalmente repensar os heróis. Porque nós vivemos numa época em que os heróis não são verdadeiramente os bons heróis. E as pessoas que a nossa sociedade tem usado como referência para alguma coisa, quando você analisa mais de perto, mais profundamente, você nota que, no fundo, não são tão bons referenciais assim. Uma coisa que eu vejo muito é com relação às nossas crianças. Porque quando você pergunta para as nossas crianças quais são os heróis, quais são os referenciais, a gente começa a ficar meio com medo da resposta que nós ouvimos e de como a nossa cultura tem incentivado as pessoas, desde os menores até os maiores, a terem péssimos referenciais, péssimos exemplos, uma péssima conduta, e a gente imagina que isso provavelmente vai até piorar com o tempo. No entanto, essa é a realidade que a gente vive, essa é a realidade que se vive muitas vezes dentro da própria igreja. Falta-nos referenciais de santidade, e quando a gente fala de um referencial de santidade, nós não estamos falando daquele referencial piegas de santidade, nós estamos falando de integridade, caráter, principalmente a integridade e o caráter moldados à imagem de Cristo Jesus, porque Ele é o exemplo, Ele é o nosso referencial, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. Às vezes, mesmo caminhando por muito tempo numa comunidade cristã, fica difícil conseguir encontrar bons referenciais para os quais nós olhamos e vemos a figura de Cristo sendo refletida neles e através deles. E aí, quando nós olhamos para essa série, nós estamos tentando fazer um contraponto entre alguns heróis da infância de muitos aqui e a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Nós falamos sobre o Homem de Aço, nós falamos sobre o Incrível Hulk, nós falamos sobre Thor, e hoje é dia de falar sobre um que deixa os anti-americanos arrepiados só de ver a foto, que é o nosso querido Capitão América, que é esse que você está vendo aí. Quantos gostam de Capitão América? Dos que estão aqui, acham que Capitão América legal? O pessoal anti-americano odeia Capitão América e gostaria que o Capitão América explodisse no primeiro confronto que ele tem. No entanto, a gente vai falar um pouco sobre ele, porque quer queira, quer não, nós vivemos numa sociedade um pouquinho só americanizada, porque também não adianta dizer que nós somos totalmente contrários porque muita gente que eu conheço diz que é totalmente contrário aos Estados Unidos e sair daqui vai comprar um McDonald's e vai para casa se empanturrar de Big Mac. O que cá entre nós é um contrassenso. Eu não estou dizendo nem que uma coisa nem que outra são certas ou erradas, né? Mas é que nós às vezes temos algumas posturas complicadas. Mas o Capitão América é mais ou menos assim, ele é um cara fracote, pequenininho, não sei se você já... Mas assim, ele é um tampinha. Aí resolveram fazer uma experiência com ele, como a maioria dos heróis, e a experiência transformou aquele menino franzino, fraquinho, num cara muito forte, que corre muito. Há uma cena no filme do Capitão América interessante, em que ele corre, e ele está correndo tão rápido que ele consegue praticamente alcançar um submarino, porque ele está correndo, ele pula na água, na velocidade que ele está na corrida, a água não é suficiente para diminuir a velocidade dele, ele alcança o submarino, veja como o cara é bom. E aí ele dá um murro, tira o cara de dentro do submarino, é uma coisa fantástica. E até pouco tempo antes dessa cena ele era franzino, pequenininho, fraquinho, e a história desenrola. Imagine vocês que, mesmo que você não tenha assistido, que país ele salva? Ele salva, olha só, tá vendo? Vocês são estudiosos de super-heróis. Ele salva os Estados Unidos, tem um contexto da Segunda Guerra, na história toda do Capitão América. Aí no final do filme, do Capitão América, ele sofre um acidente, eu não vou dizer qual é, para não estragar você. Ele cai numa região, ele fica ali perdido. Aí quando vai para os Vingadores, você vê mais ou menos como é que ele foi resgatado, ele volta à vida. Mas uma coisa que fica clara no Capitão América é que ele, de uma forma muito clara, sofre um pouco de culpa. Por quê? Porque um grande amigo dele,
que inclusive conseguiu ir para o exército antes dele, era meio que um referencial para ele, morre bem diante dos seus olhos, numa cena em que ele quase consegue salvar o amigo, quase. Mas sabe aquelas cenas de filme em que a pessoa estende a mão, se o amigo conseguir agarrar a mão dele, ele consegue puxar de volta, mas por pouco aquilo não acaba acontecendo e ele vê o amigo despencando rumo a uma morte dolorosa. É aquela coisa bem padrão de Hollywood mesmo, que você já deve ter visto cena assim em muitos outros filmes. E a partir daquele momento, o Capitão América, ele entra em vários processos ele sente-se meio que culpado por não conseguir ter salvado o amigo. Ele não chega a se afundar no álcool, drogas e rock and roll, mas eu diria que era um processo quase que inevitável. Ele iria entrar num processo de álcool, drogas, ia deixar o rock and roll e logo ele estaria, por exemplo, em álcool, drogas e Milton Nascimento, o que seria o fim da linha para aquele homem. Ele não chega a esse ponto porque em vários momentos da história alguém tem que chegar para ele e dizer: viu, opa, você vai ficar nessa culpa, vai ficar remoendo isso, você não vai salvar o nosso país, o grande Estados Unidos da América, você vai ficar aí sua crise de coitadismo, que eu acho que é exatamente um ponto em que muitos de nós, e muitos cristãos inclusive, se identificam com o Capitão América, porque qualquer pessoa que tenha uma noção mínima que seja da própria vida, tem alguns momentos na sua história que a gente olha para aqueles momentos e diz: puxa, ali eu falhei, ali eu errei. Tem muita gente que olha para o casamento e diz: puxa, errei, falhei, mas não dá para consertar. Tem muita gente que olha para o marido e pensa: meu Deus, como eu errei. Muita gente olha para a esposa e pensa: como é que eu fui entrar nessa? E por aí vai, escolhas que nós fazemos no decorrer da vida, para as quais nós olhamos depois e vemos uma grande burrada, nós fizemos tudo errado, e aquilo vai gerando culpa em nós, aquilo vai gerando em nós um sentimento ruim, paralisante. Nós olhamos para aquilo, ficamos presos no passado sem conseguir continuar a caminhar. O Capitão América sofre desse problema da culpa, e eu gostaria de contrapor a culpa que paralisa muitas vezes grandes heróis e a assertividade, a determinação que faz parte do ministério de Cristo Jesus. Você não pode se esquecer que a religiosidade, inclusive, tem sido prodigiosa em gerar culpa. E esse é um problema muito sério em muitas igrejas. As igrejas têm uma capacidade, quando eu falo as igrejas, eu não estou falando de todas, mas eu estou fazendo um balanço, pelo menos de uma grande parte das igrejas aqui em nosso país, sejam elas evangélicas ou não. As igrejas, muitas delas têm uma capacidade muito grande de geração de culpa, que é colocar sobre as pessoas a clareza do peso do pecado. Só que quando você fala do pecado, da culpa, sem deixar claro uma boa teologia da graça, depois de você falar da culpa, você vai gerar pessoas doentes. Eu tenho uma amiga psicóloga que ela adora o crescimento da igreja evangélica, porque ela diz assim: olha, de cada 10 pessoas que chegam aqui, 8 são evangélicas que estão doentes porque estão cheias de culpa. Então ela brinca comigo dizendo assim: eu torço para que a igreja cresça, para que aumente os pastores, para que a marcha para Jesus renda muito, e todas essas pataquadas que a gente vê por aí. Porque, infelizmente, muitas comunidades cristãs trabalham muito bem a culpa e não trabalham a graça. Nessa semana eu tive a oportunidade de ouvir a pregação de uma pessoa, e a pessoa começou a pregação falando de Gênesis 2, que é aquele texto que nós conhecemos, de Deus criando todas as coisas muito, muito bem criadas, e foi para Gênesis 3 falando do pecado. E ele começou aquela pregação, e eu imaginei: bom, daqui a pouco ele chega em Jesus. E ele terminou a pregação sem chegar em Jesus. E eu estava ouvindo aquilo, eu pensei: meu Deus do céu, se eu sou um crente da igreja desse pastor, eu tenho que seriamente pensar em suicídio, porque ele disse que eu estou irremediavelmente perdido, que eu vou para o inferno, e ele não falou de Jesus. Então eu saio daquela comunidade assim: poxa, está tudo perdido. Uma comunidade cristã que trabalha a culpa, sem o antídoto da culpa, é uma comunidade que adoece pessoas.
A culpa é aterrorizante. Se você já se sentiu culpado, você sonha com aquilo. Você tem pesadelos com aquilo. Você não consegue render as coisas que você tem que fazer. A culpa paralisa, adoece seres humanos, e isso tem acontecido muito dentro de comunidades cristãs e também, claro, fora de comunidades cristãs nesse país. Por isso é que nós cremos que só Jesus pode nos libertar da culpa. Lembra da besteira que nós fizemos lá em Gênesis? Porque uma coisa é dizer Adão e Eva pecaram, e você ficar com raiva e falar assim: quando eu chegar no céu, eu vou dar um pau em Adão porque ele fez a besteira e estragou tudo. Uma coisa é dizer isso imaginando que se você estivesse no lugar dele, você faria diferente. Nós não faríamos diferente. Eu inclusive acho que, me conhecendo, quando Eva estava lá conversando com a serpente, eu já ia falar assim: dá licença, vamos parar com a conversa furada, vamos comer logo essa parada aí, é muita conversa. Já imaginou um gordo ali em Gênesis 3? Eu não ia esperar Eva, porque Eva devia ser magra. Antes de comer, ela conversa. É aquele tipo de pessoa que põe a comida no garfo, e a hora que ela vai pôr na boca, então, inclusive, se Eva fosse gorda, ela comeria o fruto e falaria para a serpente: o que você ia falar mesmo? Aí a serpente fala: não, deixa, já foi. Eu não faria diferente, você não faria diferente. A questão é que em Gênesis 3, quando o ser humano peca, todos nós estamos representados pelo fato de todos nós sermos assim. Deus fala, faça X, e nós não fazemos X, fazemos Y. Isso acontece em nossos dias, direto. Aconteceu ontem, vai acontecer hoje, vai acontecer amanhã. Deus diz, isso é o correto. A gente sabe que isso é o correto, mas não faz o que Deus está falando para a gente fazer. Faz aquilo que a gente sabe que é incorreto. Tanto é que o apóstolo Paulo diz: o bem que eu sei que eu devo fazer, eu não faço. E o mal que eu sei que eu não devo fazer, é o que eu acabo fazendo. Essa é a história do ser humano. Deus tinha dito: se vocês fizerem isso, vocês vão morrer. Morremos, fisicamente, espiritualmente. E aí é verdade. Se a história terminasse aí, todos nós iríamos para o inferno. Que, aliás, é o grande problema quando você canta, como algumas comunidades cantam: restitui o que é meu. Quando você fala para Deus, restitui o que é meu. O que é nosso está em Gênesis 3, que é o inferno e é a separação total de Deus para a eternidade. Até que Deus resolve, por amor, mandar o Filho dele para pagar o preço, para cumprir toda a justiça, uma justiça que seja igual à justiça de Deus, ou seja, sem nenhum pecado. Esse Filho de Deus é pregado na cruz, todo o nosso pecado é colocado nele, e aí eu quero parar nisso antes da gente continuar. A Bíblia diz que na cruz, todos os nossos pecados são pagos. E é importante porque a Bíblia fala algo muito interessante sobre cristãos e cristãs. A Bíblia, para cristãos e cristãs, fala sobre perdão de pecados no passado. Ela pede que você hoje confesse pecados no reconhecimento da necessidade de Cristo Jesus e coloque esses pecados na cruz. Porém, a mesma Bíblia diz que o pecado que eu cometo hoje está onde? Espiritualmente falando? No passado, na cruz. E o pecado que eu vou cometer amanhã de manhã, não importa qual seja ele, espiritualmente falando, está onde? Está na cruz, está no passado. Porque a Bíblia diz que todos os nossos pecados já foram pagos em Jesus Cristo. É por isso que quando Deus olha para nós, Ele não olha mais para nós como pessoas que vão para o inferno, mas Ele olha para nós como pessoas que vão morar com Ele pela eternidade por causa de Cristo Jesus, não por causa de nós, não por aquilo que nós fazemos. É por isso que a teologia da graça diz: não é pelo que você faz, mas é pelo que Cristo fez. Claro que muita gente, quando chega nesse ponto, diz assim: então beleza, então eu vou para a gandaia. A Bíblia diz, como consequência de tudo que Deus fez por nós, do que Cristo fez por nós na cruz, então nós vivemos uma vida de gratidão em obediência ao que a palavra de Deus diz.
Assim, eu não obedeço para alcançar alguma coisa. Ontem, numa conversa com a Luísa, no carro, eu não lembro exatamente qual foi o ponto em que a conversa foi para esse lado. Mas aí a Luísa falou assim: ah, pai, porque é verdade, né? Porque as pessoas boazinhas vão para o céu. Eu falei: não, filha. Não é o fato das pessoas serem boazinhas que elas vão para o céu. Lembra de Jesus? O que Jesus fez? Uma coisa que a Luísa aprendeu uma vez aqui, isso ficou muito, muito forte para ela, é que Jesus morreu para que a gente, pelos nossos pecados. Ela falou: morreu pelos nossos pecados. Então, a gente não vai para o céu porque é bonzinho. A gente vai para o céu porque Jesus morreu no nosso lugar e Ele é bonzinho. E o referencial é Ele. A gente só vai por causa dele, não por causa de nós. Porque senão a gente vai crescer com aquilo assim: se eu for bonzinho, eu vou para o céu. Se eu for malzinho, eu vou para o inferno. Você é bonzinho ou é malzinho? Então você vai vir com culpa o resto da vida. É por isso que muita gente acha assim: pequei, vou para o inferno. Senhor, perdão pelos meus pecados, agora vou para o céu. É verdade. Pessoas que não têm uma boa teologia da graça têm que orar pela sua salvação umas 20, 30 vezes por dia, porque elas vão para o céu, agora vão para o inferno, vão para o céu, vão para o inferno. Aí é interessante porque mesmo numa teologia da graça, algumas pessoas perguntam assim: mas uma pessoa que comete suicídio vai para o céu ou vai para o inferno? Eu não sei. Se ela for escolhida por Deus, ela vai para o céu. Se não for, vai para o inferno, não posso fazer nada. Mas não é o fato dela ter cometido suicídio que leva ela para o céu ou para o inferno, porque a pessoa não vai para o céu ou para o inferno se fez ou não fez alguma coisa. As pessoas vão para o céu ou para o inferno de acordo com o senhorio de Jesus. Veja o que a Bíblia diz na primeira carta de João, capítulo 4, de 15 a 18. Se alguém, qualquer pessoa, confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Antes de continuar, a gente está falando de um amor bíblico, não aquele amor assim: eu amo tanto ela. E o referencial de amor na nossa sociedade é péssimo, porque a pessoa ama, deixa de amar, depois ama de novo, deixa de amar. O contexto da primeira carta de João é o amor de Deus. Deus é amor. E quando a primeira carta de João fala de amor, está falando de Deus. Não desse sentimento que às vezes nós temos e passa de eu amo você de manhã e à tarde já não amo mais. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós. E olha que interessante, para que no dia do juízo, quando a gente fala em dia do juízo, você pensa, aquele dia em que Deus vai pesar a mão em todo mundo, e todo mundo vai se ver. Quantas vezes você já ouviu, sei lá, uma tia, uma cunhada, alguém da igreja falando assim: porque no dia do juízo, você vai ver. Já ouviu isso? Eu ouvi isso várias vezes. Não que eu mereça, mas eu já ouvi. Mas olha o que a Bíblia diz: se você está aperfeiçoado no amor que é Deus, no dia do juízo você tem confiança. No dia do juízo, você não chega com medo, você também não chega altivo, você chega confiando em alguém que está lá, segundo a própria carta de João começa, como advogado, porque a carta de João começa dizendo que nós temos um advogado junto de Deus, e esse advogado nada mais, nada menos é do que o próprio Jesus. Cá entre nós, se você vai para uma audiência e você sabe que o seu advogado, alguém que vai te defender é Jesus, eu arrisco dizer que você pode ir mais tranquilo para essa audiência. Você não acha isso? É nesse contexto que João está dizendo o que ele está dizendo. No dia do juízo, no dia em que, vamos lá, a gente vai agora pesar tudo o que aconteceu, você chega de maneira confiante, não por aquilo que você fez, mas por aquilo que Cristo fez. E aí o texto continua: no amor, que é Deus, não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe ou pressupõe castigo. Quando você acha que vai ser castigado, você tem medo. Quem nunca ouviu? A hora que você voltar para casa, apanha. Você já ouviu isso? A hora que... É horrível.
Porque a gente faz alguma coisa errada, a mãe ou o pai diz pra gente, olha, chegar em casa você apanha. Não importa onde você está, você quer logo voltar para casa. Para acabar aquele sofrimento logo. Porque não é assim, olha, temos uma... Olha só, que terrível quando pais, não é assim mesmo. A gente quer voltar logo, para já acabar com aquele sofrimento. O medo pressupõe castigo. Nós fizemos alguma coisa errada e vamos ser castigados por aquilo que fizemos. Mas o perfeito amor faz o que com medo? Expulsa o medo. Porque não há mais castigo. Se não há mais castigo, não há medo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Onde está a culpa? Não está mais em nós. A grande mensagem do Evangelho é que Deus assumiu tudo isso, imputou em Jesus e foi pago. Olha então o que diz Colossenses 2, versículos 13 a 17. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou, deu vida juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida. Ele cancelou, ele pegou a promissória e rasgou, está pago, não há mais promissória, que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele a removeu e pregou na cruz. É como se Deus pegasse a promissória na nossa mão e pregasse na cruz e colocasse um carimbo com o sangue de Cristo dizendo, está pago, não tem mais dívida. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Essa é uma frase que a maioria de comunidades cristãs rasgou e jogou fora. Porque geralmente nós somos muito julgados por aquilo que nós comemos e principalmente por aquilo que nós bebemos. Mas eu não vou entrar nessa questão, apenas lembrar disso. Ou com relação a alguma festividade religiosa. Tem muito crente que está numa profunda crise de culpa nesse mês porque participou de festa junina. E aí diz, eu quero dizer que eu participei de festa junina e eu comi cachorro quente, cuscuz, pé de moleque, pé de moça, tudo. Eu sou o tipo de pessoa que chega numa festa junina, vê o cardápio e só fala, pois não. Pego o cardápio, mostro, eu quero isso. Eu não sei se fosse assim, mas eu sou assim. Aí o pessoal fala, não sabe o que é gordo. Ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Ele é a realidade. A Bíblia deixa muito claro que Ele pagou todas as nossas transgressões. Ele perdoou. É muito importante você notar que o verbo está no passado. A Bíblia não diz que Deus perdoa ou perdoará todas as nossas transgressões. Todas. A Bíblia diz que Deus já perdoou. Quando eu chego diante de Deus, e isso é importante, nós todos chegamos diante de Deus trazendo uma série de pecados, erros e falhas. Porém Deus, através de Cristo Jesus, não nos olha através dessas falhas, mas nos olha através de Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia diz que nós somos santificados e justificados nele. Uma coisa importante é que isso não faz de Jesus, como muita gente pensa, um bobo. Olha, Jesus é um mestre zen budista, hippie, fumador de maconha. E eu fico doido quando a gente, ao pensar em tudo que Jesus fez, tem aquela imagem de Jesus assim, que é um ser que ele está com a mão assim meio de bailarina, qual que é a mão de bailarina? Como que é? É essa mão. Jesus está mais parecido com uma bailarina renascentista, com aquele olhar cândido, que você olha e fala, é estranho esse Jesus, né? Não sei não.
A imagem que muita gente tem de Jesus é daquele coitado que foi lá, talvez muita gente influenciada ainda pela música de Raul Seixas, eu não sou besta para tirar onda de herói, sou vacinado, sou cowboy, e depois ele fala morrer de pendurado numa cruz, como se ele fosse um coitado. Nem tanto a própria imagem que a Bíblia faz de Jesus, em Apocalipse 19, 11 e 16, é fantástica. E deixa eu dizer uma coisa, essa imagem de Apocalipse é uma imagem de Jesus na eternidade. O que significa dizer que essa imagem de Jesus não tem a ver com quem ele foi ou será, mas com quem ele é. E olha a imagem de Jesus que João vê lá em Apocalipse 19. Eu vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue. Vai fazendo a imagem desse cara e você vai ver que é a imagem de um guerreiro. Ele tem a roupa tingida de sangue. E o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando ele voltar, é isso que a gente vai ver. Não é de se assustar, como nós cantamos aqui agora há pouco, que quando chegar o grande dia, todo joelho vai se dobrar. Porque é isso que nós vamos ver. É uma imagem poderosa de Cristo, de quem Ele é. Mas ao mesmo tempo que Ele tem essa imagem poderosa, Ele tem as suas vestes tingidas de sangue, do próprio sangue dele derramado em nosso favor. É uma imagem poderosa. Ele tem uma espada que sai da sua boca, mas ao mesmo tempo que nós nos prostramos em adoração diante dele, nós sabemos que aquela espada não nos ferirá, porque a espada da ira de Deus que feriu o seu próprio filho em nosso lugar. Aquela espada deveria nos ferir de morte, porém a espada que feriu o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele vem como grande vitorioso. E aí, eu vou dizer uma coisa, embora muita gente vai me criticar depois. Tem uma tatuagem na coxa, Jesus chega com tatuagem, está escrito no manto, tem tatuagem na coxa, ele está com uma roupa de gladiador, ele vem como um grande vencedor. Esse mesmo Jesus, por que eu estou dizendo isso? Porque diferente do Capitão América, voltando para a história, ele não é paralisado pela culpa nenhuma vez. Você olha, esse é um grande herói. E quando você vai para o ministério dele, porque você pode pensar assim, mas esse é o Jesus glorificado. No ministério dele, ele tem essa imagem de um mestre do amor, um filósofo. Eu tenho vontade de matar alguém quando alguém usa essa expressão sobre Jesus. É meu lado pecaminoso que aflora. Eu não mato, é mais por medo mesmo do que por falta de vontade. Porque eu vejo muita gente que prega sobre Jesus, fala assim, não, porque Jesus era um mestre do amor. E você fica com a imagem daquele Jesus fraco, daquele Jesus, que ele chega para Pedro e fala, Pedro, não fala assim. Jesus é o tipo do cara que ele não tem problema com o que você vai pensar dele. Por isso que aquele tipo de mensagem assim, não tem, porque o que Deus vai pensar de você não funciona. Porque Deus não vai pensar nada de nós, Ele sabe. Não fale, porque o que Deus vai pensar? Não, Ele já sabe. Porque a Bíblia diz, antes do que a gente fale, Ele já sabe o que a gente ia falar. Então não adianta, não dá para esconder. Eu escolhi algumas partes aqui do Evangelho para a gente notar como era Jesus. Para você notar que Jesus não é o Todo-Poderoso apenas agora que Ele é glorificado. No ministério dele, Marcos 8,33, Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Você tem dificuldade de comprar briga com alguém?
Porque a maioria dos brasileiros é assim, brasileiro, ele gosta de relacionamento. Não é? Então, assim, o brasileiro sabe que você fez alguma coisa errada. O bom brasileiro faz o quê? Ele, não, mas todo mundo faz, né? Mas só aí fazer o quê? Jesus olha para Pedro e, detalhe, no contexto da história, Pedro tinha acabado de dar a bola dentro. Ele tinha acabado de fazer uma declaração sobre Jesus. Jesus falou: muito bom, Pedro, quem falou isso para você foi o próprio Deus, foi o Espírito que revelou isso para você. Aí Jesus fala da morte dele, Pedro acha que está bem, Pedro acha que está ficando legal, ele fala: não, Jesus, não vai morrer. Se fôssemos nós no lugar de Jesus, mesmo sabendo que a gente ia morrer, e Pedro falando que não ia, o que a gente falaria para Pedro? Não sabe nada, beleza. Ou então a gente falaria assim: pô, Pedro, obrigado mesmo, cara, ó. Emerson, vem aqui, Emerson vai ser Pedro. Aí, imagine que o Emerson acabou de falar para mim: não vai morrer. Pô, Emerson, cara, obrigado mesmo. Tamo junto, ó. Quando meu coração bate, ó. Você tá escutando, Emerson? Tamo junto, obrigado mesmo. Cara, ó, sabia que podia contar com você, viu, Pedro? Cara, viu, pessoal? Viu, Judas? Tá? Aprenda aí como é que faz. Se fôssemos nós, cara, fazer um churrasco, vamos uma picanha lá em casa. Fazer um churrasco, chorava. Obrigado, meu Pedro, obrigado. No entanto, Jesus sabe que essa palavra de Pedro é totalmente contrária ao plano de Deus. E sendo contrária ao plano de Deus, é demoníaca. Aí, mesmo tendo uma amizade com Pedro, sabendo que Pedro viria fazer na história da igreja, ele não fica contemporizando, porque ele sabe que naquela hora contemporizar faz mal para Pedro. Então ele olha para Pedro e diz: ô Satanás, cai fora. Obrigado, Pedro, ou Satanás, sei lá. Você escolhe aí qual. Veja como Jesus é assertivo. Porque Jesus não tem rabo preso. Ele não tem culpa. Ele não tem esse sentimento de culpa. De olha, é melhor eu ficar aqui de bem com Pedro, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Ou então ele não tem medo de ouvir de Pedro assim: você está falando isso, mas eu também sei o que você anda fazendo. Ele não tem essa crise. Ele não sofre dessa culpa. Ele pode chegar para Pedro e dizer: cai fora, diabo. Ei, o mesmo Pedro que teve a palavra revelada pelo Espírito poucos instantes, agora tem a palavra revelada pelo próprio diabo. E Jesus não tem medo de revelar isso. Jesus é aquela pessoa que não tem problemas em falar para qualquer um aqui: muito bom. E 2 minutos depois falar: horrível, péssimo, horroroso. Ele não tem essa crise. Ele não tem medinho de perder a amizade de Pedro. Entre fazer a vontade de Deus e agradar seres humanos, a opção de Jesus sempre é muito clara. Ao mesmo tempo, ninguém pode dizer que Jesus é mal educado. A gente olha para Jesus e não vê uma falta de educação, vê verdade, que é uma coisa que nós confundimos muito em nosso tempo. Você pode dizer as maiores verdades sem ser mal educado. No entanto, algumas verdades precisam ser ditas com um pouco mais de dureza. Uma pseudo-informação de que não, Jesus, você não deve morrer, cá entre nós, tem que ser combatida com um pouco mais de veemência do que qualquer outra palavra dita. João 13, versículo 27. Então logo Judas comeu o pão, o que é uma crise, inclusive, para muitas comunidades saber que Jesus tomou a ceia, porque o pessoal fica discutindo assim: olha, Judas comeu ou não comeu? João faz uma declaração muito clara dizendo: tão logo Judas comeu o pão. Eu vi uma vez um pastor falando assim: não, Judas não comeu, porque Jesus molhou o pão no vinho, deu para Pedro, e quando ele falou: o que tem que fazer faz depressa, Pedro então largou tudo e saiu correndo fazer. Me parece que a visão de João é um pouco diferente. E vamos acreditar em João, porque ele estava lá. Como ele estava lá, sinceramente, eu sou mais tendencioso a acreditar em João, que estava lá, do que no pastor que está pregando agora, não estava lá. A não ser que ele seja bem espírita, não estava lá. Então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele, e aí então Jesus diz para ele: o que você está para fazer, faça depressa. Esse cara é muito assertivo, é muito determinado.
Todos nós aqui sabemos o que Judas estava para fazer. Judas estava para entregar Jesus, e Jesus sabia onde é que essa história iria terminar. E ele dá uma ordem para Judas: faça depressa. Era como assim, se você está em dúvida, não tenha dúvida, faça. É por isso que, inclusive, muitos círculos liberais, eles consideram Judas um herói, porque eles dizem assim: olha, Judas é o herói, porque se ele não fizesse o que ele fez, a história não teria dado onde deu. É uma grande mentira, porque se Judas não tivesse feito, alguém faria, de alguma forma aquilo aconteceria e Jesus morreria. É o pessoal que acha que Deus depende de Judas para fazer a história dele, que é uma grande besteira. É o mesmo pessoal que acha que Deus precisa de nós para fazer alguma coisa, se não fôssemos nós, Deus não faria nada. Jesus diz: o que você tem que fazer? Cara, faz logo. Ele é muito diferente de nós, porque você já viu como nós postergamos as coisas que devemos fazer? A gente sabe que deve fazer, mas não toma uma postura, porque há uma série de fatores envolvidos: a culpa, o pecado, a preocupação. Quantos de nós não fazemos o que temos que fazer, o que é certo, porque ficamos imaginando que as pessoas vão pensar de nós? Jesus diz: mas depressa. Lucas 9, versículo 51. Há uma informação importante, que no Evangelho de Lucas, inclusive esse momento é um momento de mudança. É como se até agora Jesus estivesse caminhando numa descendente, inclusive geograficamente falando, e aí quando chega essa parte, Jesus começa a uma ascendente até chegar à cruz, até chegar ao Calvário. E o momento de transição do Evangelho de Lucas é justamente esse momento, capítulo 9, versículo 51, quando, aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, e aí começa esse movimento de que vai culminar no seu elevar-se ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Jesus sabia o que ia acontecer em Jerusalém? Sabia. Quando chega o tempo, o que ele faz? Pessoal, bora vir para Jerusalém. Tanto que, no outro evangelho, quando Jesus toma essa decisão, um dos discípulos chega para Jesus e diz assim: mestre, eu não sei se o senhor está sabendo, mas o pessoal está querendo matar o senhor. Se o senhor for para Jerusalém, o senhor corre sérios riscos. O pessoal sabia que, indo para Jerusalém, provavelmente Jesus estava caminhando para uma sentença de morte. No entanto, a Bíblia deixa claro: a decisão de ir para Jerusalém parte de quem? Do próprio Jesus. Ele é completamente assertivo e determinado em fazer a vontade de Deus. Jesus não é o tipo do cara que, bom, olha, o certo é fazer isso, mas vamos ponderar, vamos pensar direito sobre isso. Não, ele não é esse cara. Jesus é aquele cara que diz: é o certo a fazer, vamos fazer depressa, porque a vontade de Deus não pode esperar. Ao mesmo tempo, Jesus é uma pessoa sábia em fazer a vontade de Deus. Muita gente confunde determinação em fazer com afobação. Jesus não é afobado, Jesus é determinado. Ele sabe o que quer, ele sabe o que precisa fazer. Capitão América, como muitos heróis, inclusive, se você está acostumado com histórias de heróis, muitos heróis têm aqueles momentos em que eles estão paralisados por algum acontecimento. Alguém que morreu, alguma coisa que deu errado, o próprio medo de toda a luta, eles paralisam. Quando você olha para o Evangelho, Jesus não é paralisado por qualquer tipo de culpa. Provavelmente nessa hora alguém está nos ouvindo pela internet, ou algum de nós está assim: mas teve uma hora em que ele titubeou. Que foi a hora em que ele vai para o Getsemane, um pouco depois dessa história de Judas, e ele ora, e ele diz o quê? Pai, se possível, passa de mim. É verdade que o próprio Jesus diz: no entanto, seja feita a tua vontade. Mas Tim Keller diz algo interessante. Ele disse que o único momento em que Jesus titubeou era o momento em que ele estava mais parecido comigo e com você.
que é o momento em que ele sabe que o que vai ser jogado sobre ele? A culpa. Quando Jesus toma a noção de que a culpa vai ser jogada toda sobre ele, qual é o sentimento que vem? Temor, medo. Nós somos assim. O que Jesus viveu no Getsemane durante alguns instantes é o que nós vivemos 24 horas por dia. O problema é que nós não aprendemos a sair do Getsemane, nós estamos lá ainda. E o convite que Deus nos faz em Jesus é sair do Getsemane e ir para o Calvário. Ou mais, ir para a ressurreição. Porque a Bíblia diz que Jesus ressuscitou, não um passe de mágica. Não foi assim, olha, estava lá, de repente Jesus, acordou, o que aconteceu? Ressuscitei, eba, agora eu vou lá falar para Pedro, viu? Não falei? A Bíblia diz que quando Deus aceitou o sacrifício e toda a dívida estava paga, então Deus tem que remover, por uma questão de justiça, a consequência da pena. Deus tinha dito: pecado gera morte, o salário do pecado é a morte. Não tendo mais pecado, isso é importante, não tendo mais pecado, o que é que não tem? Morte. Se não tem mais morte, a única coisa a fazer é ressuscitar aquele que não tem pecado, que é o próprio Filho de Deus, Jesus. Ele ressuscita. Aí, a Bíblia no Novo Testamento diz o seguinte: todos nós, cristãos, fomos sepultados com Cristo. O que significa dizer? É uma imagem que Paulo faz do nosso velho ser com o nosso novo ser. Ele diz: sabe esse nosso velho ser, cheio de culpa, cheio de problemas, cheio de mágoas, ele foi sepultado com Cristo. E quando Cristo ressuscita, com ele também vem o nosso novo ser, que a Bíblia chama de novo homem. É por isso que a Bíblia diz: em Cristo tudo se faz novo. Então, o novo local de vida de qualquer cristão não é o Getsemane, é a ressurreição. É ali que nós somos chamados a viver. E na ressurreição não há mais culpa, não há mais morte. Nós vivemos um medo paralisante porque nós verdadeiramente não conhecemos Deus na sua plenitude e não conhecemos os reais benefícios de Cristo Jesus. Isso nos trava. Isso faz com que nós vivamos com medo. Por causa desses protestos, algumas pessoas têm perguntado para mim: onde você acha que isso vai dar? Olha, sinceramente, eu não faço ideia onde isso vai dar. Isso pode ter desdobramentos enormes, pode acabar em X ou Y. Não dá para saber onde tudo isso vai dar. E aí algumas pessoas dizem assim: mas isso não dá medo? Olha, o pior que pode acontecer é o apocalipse. É o pior que pode acontecer, não é? É o pior que pode acontecer, é estourar a Terceira Guerra Mundial e beleza. Se estourar a Terceira Guerra Mundial, provavelmente você vai ouvir notícias da minha morte. Você não vai ouvir notícias da sua morte, porque você vai morrer também. E aí, pensando seriamente, se tudo isso acontecer, vai acontecer algo que ontem de novo, a Luísa está tendo umas conversas espirituais que me deixam meio preocupado. Porque ontem, indo para um local ontem à tarde, a gente passou ali em frente ao Parque da Ressurreição. Só que a Luísa só conseguiu ler parque. E quando uma criança lê parque, ela não deu tempo de ler o resto, passando pro carro. Ela falou assim: pai, aqui é um parque. Eu falei assim: não, filho, não é bem um parque. É porque o nome daí é Parque da Ressurreição. Mas o que é então? É um cemitério. Mas por que parque? Aí eu brinquei, porque de noite todos os mortos eles se levantam e ficam brincando, aí eles fazem festa, pega, esconde. Mas ela sabia que aquilo era brincadeira, e ela falou assim: mas aí ela fez uma pergunta que eu, na verdade, não estava muito animado que ela fizesse naquela hora. Mas ela falou assim: mas por que ressurreição? Ixi.
Não dá para responder porque sim. Eu falei, não, filha, sabe o que é? É que a Bíblia diz que no final de tudo, e ela já ouviu um pouco dessa história no final na Bíblia, eu falei, olha, no final a Bíblia diz que todo mundo vai ressuscitar. Ela falou assim, igual Jesus? Igual Jesus. Tá, mas e daí? Eu falei, então, e daí a gente vai morar com Deus para sempre. Então por isso que chama parque? Porque ficou naquela ideia assim, bom, você vai ressuscitar, olha que isso está vamos morar com Deus, e aproveita e faz a festa ali mesmo. Assim, para resumir a história, eu falei, é isso mesmo, ressuscita ali, faz um parque, e é mais ou menos isso. Se tudo der errado, é isso que acontece. Se tudo der errado na sua vida, na minha vida, e sei lá, um ônibus cair na nossa cabeça, a gente vai ver Jesus, vai ter um bom, e quando chegar ao fim, a gente vai ver a ressurreição de tudo e de todos. A Bíblia diz que todos nós estaremos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e a Bíblia diz que cada um será julgado conforme as suas obras. Isso dá medo. No entanto, a Bíblia diz que cristãos serão julgados através de Cristo, pela obra que Ele fez, não que eu fiz. O julgamento que determina perdição ou salvação não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que Ele fez. Por isso que eu sou convidado a viver na ressurreição, não no Getsemane. Cristãos que vivem a culpa estão no Getsemane, precisam dar uma caminhada 3 ou 4 dias depois da história, para viver no momento correto e no lugar correto. Se não for assim, a gente não consegue viver e nós estaremos paralisados. Eu quero terminar dizendo que Homem de Ferro, Hulk, Thor, Capitão América, Ultra Seven, National Kid, Jasper, Spectrum-Man, Jiraiya, Ben 10, uma coisa mais, Ben 10, Tarzan, que é o herói Bira, sei lá, qualquer herói que você queira falar. Eu quero dizer que essas histórias são legais. São. Não é nenhum pecado você gostar e falar, poxa, eu gosto de história de super-herói. Ninguém está aqui querendo acabar com os super-heróis. Olha, os super-heróis são enviados do demônio para enganar a gente. Não, nada disso. Eu fiquei feliz porque o Tony Jr. assinou o contrato, vai fazer Vingadores 2 e 3, vai sair. Quando sair eu vou lá assistir, vou achar super legal, vou continuar achando a história super legal. Eu vou continuar tendo problemas para não achar que Tony Stark não é o cara, porque o meu lado pecaminoso, quando olha para Tony Stark, Anthony Stark, fala, pô, esse cara é muito bom. Eu vivo numa sociedade capitalista que esse é o cara. Eu vou continuar assim. Provavelmente meu lado pecaminoso vai continuar olhando e falando, poxa, esse cara é muito bom. Quando ele chega no final, ele diz, Iron Man. Muito legal. Quase que eu quero falar, eu também. E aí fica aquela coisa toda. O que eu quero terminar essa série dizendo esses caras, se juntar todos eles não têm nada do poder daquele que tem a espada afiada na boca e que pode acabar com eles no estalar de Deus. O verdadeiro herói da história é Cristo. Porque se Tony Stark fosse real, ele também necessitaria de Jesus para chegar aos céus. O Homem de Ferro não conduz ninguém à salvação. O martelo de Thor não consegue fazer isso. O escudo do Capitão América não protege você. Porém, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E a Bíblia diz que não há outro nome na terra, a não ser o nome de Jesus, pelo qual importa que sejamos salvos. Na hora do acerto final das contas, não é Tony Stark que eu vou chamar. Quando
no dia final, após a ressurreição final, se eu for inquirido por qualquer um e falar, você está assim, você está confiado por quê? A minha resposta vai ser, porque o meu advogado é Jesus Cristo, Filho de Deus. E eu estou aqui por causa dele. A Bíblia diz que entrarão na cidade santa aqueles que tiverem os seus nomes gravados na palma da mão e na testa. Então, quando chegar lá, para garantir, se pede para Deus dar uma carimbada boa. A Bíblia diz que Ele vai carimbar em nós um nome. E só entra na cidade aquele que tiver carimbado em si. Jesus. Ele é que tem que ser reverenciado. É para Ele que eu tenho que viver. É para Ele. Assim, a gente não quer obedecer a Bíblia, porque se a gente não obedecer a Bíblia, Deus vai pesar a mão sobre nós. A gente quer obedecer a Bíblia porque é a coisa certa a fazer em gratidão a tudo o que Deus já fez na cruz. Porque é a única resposta possível. É a única resposta possível por alguém que morreu por mim. Ele é assertivo. E que naquele dia também será mais uma vez assertivo ao olhar para mim e para você e dizer, eu paguei o preço. Provavelmente naquele dia vai ter um monte de demônio falando assim, mas eu vi o que o Bira fez. E vai até contar umas coisas para ele ficar sabendo. Uma parte legalzinha, mas não pode ser a parte legal. Uma vez me perguntaram se vai passar a nossa vida no céu. Tipo um telão, sabe assim? É verdade, não sei se você já teve essa preocupação de ter um telão lá passar a sua vida. Melhores momentos. Eu tenho duas preocupações. Se for passar um telão na minha vida, eu quero saber onde é que desliga aquela porcaria. Mas sabe que uma dica que eu vou dar para você, se colocar no telão o resumo da sua vida, lá quando for no céu, desliga não. Porque lá no céu, se forem passar o resumo da nossa vida, você vai poder ver a crucificação e a ressurreição. Porque é ali está resumida a nossa vida. Então eles não vão mostrar o que a gente fez. Vão mostrar a morte e a ressurreição. Essa é a nossa vida. Esse é o filme que vai passar sobre mim, sobre você. É um bom filme. E esse sim, com um final feliz. Porque vai chegar uma hora que a Marvel vai ter que lançar a morte. Em uma hora eles morrem. E um dia a gente vai estar diante do herói que vive eternamente. E que Ele nos abençoe. Senhor, obrigado por Jesus. Obrigado pelo verdadeiro herói da história, que conduz a nossa vida e nos salva de maneira graciosa. Obrigado porque hoje nós não precisamos viver a culpa, mas sim a celebração da nossa vida e a nossa ressurreição para a glória do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.